Hoje iniciaremos um assunto muito importante para qualquer vestibular e também para a tua vida: magnetismo. Caneta, lápis, caderno, tudo aí do seu lado. Vem comigo pro vídeo, galera! Para poder falar sobre magnetismo, eu preciso explicar para você quem é o meu protagonista. Ele chama campo magnético. Deixa eu te explicar como. Na mão aqui do cidadão, nós temos uma pedrinha especial. O nome dela é ímã. Ímã, em francês, quer dizer amante. Uma alusão à atração que essa pedrinha exerce, mesmo sem encostar, sobre pequenos pedaços de ferro. Primeira característica importante. O ímã atrai pequenos pedaços de ferro. Essa atração acontece porque em volta do ímã existe uma coisa chamada campo magnético. É ele que garante essa força de atração. Agora, imagina que eu tivesse pego esse mesmo ímã em forma de barrinha e coloco dentro de um saleiro pó de ferro, tá? E aí eu faço o seguinte. O meu ímã estando em cima de uma mesa branca que ele está vendo aí, ó, eu salpico pozinho de ferro em cima dele. Quando eu faço isso, eu percebo que o pozinho de ferro, ele se distribui mais ou menos dessa forma aqui, ó. Essas coisas mais pretinhas aí representam pozinho de ferro. O Dercy, eu percebi que tem duas regiões em que eles se concentram. Perfeito. São os polos de um ímã. Todo ímã tem dois polos. Se eu pudesse contornar a distribuição do pozinho de ferro em volta desse ímã, eu teria algo mais ou menos assim, ó. Que nem essas linhas verdes que você está vendo aí. Apesar de a gente não poder ver, a gente pode representar o campo magnético através dessas linhas. Dica: são linhas sempre fechadas e elas nunca se cruzam. O Dercy, mas parece que tem linhas aí, ó, que não se fecharam. É que elas eram tão grandes, eram contornos tão grandes que não coube do slide. Mas toda linha de campo magnético, ela tem que ser uma linha fechada. Deixa eu dar uma limpada aí para você ver melhor. Pronto. Então, o campo magnético em torno do meu ímã seria mais ou menos como você está vendo aí, ó. Olha que coisa interessante, gente. Sabe nos extremos do ímã? As linhas de campo estão mais próximas. Isso significa que aí o campo é mais forte, é mais intenso. Bom, se eu pudesse suspender esse ímã no teto aqui de casa e ele pudesse se mover livremente, eu percebo uma coisa muito interessante, gente. Esse ímã, ele sempre se orienta aproximadamente na direção norte-sul terrestre. Outra propriedade importante. Aquele ladinho do ímã que aponta aproximadamente para o norte geográfico, se chama de polo norte do ímã. Em contrapartida, aquele ladinho que aponta aproximadamente para o sul geográfico é chamado de polo sul do ímã. Por favor, não confunda polo norte com polo positivo, polo sul com polo negativo. Não tem nada a ver, são contextos diferentes, tá bom? Mesma coisa que confundir Jesus com Genésio. Pelo amor de Deus, gente. Ó, por uma mera questão de convenção, a gente diz assim, ó. Na região externa ao meu ímã, as linhas de campo, elas partem do norte e chegam em um sul. Sempre assim. Elas partem do norte e chegam em um sul. Sempre assim. É uma questão de convenção. Por exemplo, suponha que eu pergunte assim para você, ó. Represente o campo magnético criado por esse ímã nesse pontinho aqui que eu vou chamar de pontinho número 1. Primeira coisa que você tem que fazer, desenhe uma linha tangenciando esse ponto. Assim, ó, pronto. Seguindo o sentido das linhas de campo, Dercy falou que parte do norte. Dercy falou que parte do norte. Parte do norte, parte do norte. Opa, então aqui no pontinho 1 estaria apontando aproximadamente para a nossa esquerda. Pronto. Dercy, então campo magnético é um vetor? Sim, sim. Não se sabe por que cargas d'água nós representamos pela letra B de bola. A unidade desse carinha é o Tesla, representa-se com T maiúsculo. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso, mais forte é o campo. Quanto mais espaçadas as linhas de campo, mais fraco, menos intenso é o campo. Por exemplo, imagina que eu tivesse um pontinho aqui, ó, chamado de pontinho X. Imagina que eu tivesse um pontinho aqui, ó, chamado de pontinho Y. Viro para você e pergunto assim, onde o campo magnético é mais intenso, em X ou em Y? Opa, em X as linhas estão mais próximas, portanto em X o campo é mais intenso. De novo, olha ali, ó, pontinho número 2. Como ficaria o campo ali no pontinho número 2? Desenhe uma linha tangenciando o ponto estudado. Pronto. Lembra que eu havia dito? As linhas partem do norte e chegam no sul. Partem do norte e chegam no sul. Partem do norte e chegam no sul. Opa, então ali naquele pontinho já tem uma direção, agora o sentido é aproximadamente para a direita. Pronto. Os vestibulares adoram cobrar isso. Adoram de paixão, tá? Agora, imagina que eu tentasse aproximar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é sul. No meu slide o sul vai ser o azulzinho, tá bom? Aproximei um sul do norte. Aqui eu vou aproximar um sul de um sul. Aqui eu vou aproximar norte de um norte. Experiência que a gente sabe desde a quinta série.
Polos com nomes iguais se repelem. Polos com nomes opostos se atraem. Esse lance de opostos se atraem só vale aqui, tá? Não queira levar isso pro seu dia a dia não, porque senão você vai se dar muito mal. Os polos opostos, na verdade, desgastam, tá? Esse negócio de polos opostos se atraem só vale aqui. Beleza? Então, isso aqui talvez seja a coisa relacionada a ímãs que a gente mais sabe desde muito tempo. Por isso que quando você aproxima dois lados de um ímã, às vezes você percebe a atração, às vezes você percebe uma repulsão. Fechou? Agora, uma coisa que cabe ressaltar é o seguinte. Jamais a gente consegue separar os polos de um ímã. Sério, Dersim? Sério. A gente diz que não existe monopolo. Dersim, falou errado, é monopólio. Não, monopólio é outra coisa. Aqui é monopolo. Não existe monopolo magnético. Ô, Dersim, já que não existe, e se eu partisse o ímã ao meio? Eu não ficaria com o norte de um lado e sul do outro? Vamos ver? Parti aqui meu ímã ao meio, ó. Tchau. Quando eu faço isso, eu divido o ímã em dois pedaços. Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Pedaço 1, ele tá aqui. Tá vendo esse daqui, ó? Pedaço 2, seria esse 2 aqui. Dersim, as linhas continuam cheias? Lógico, lembra que eu te disse? As linhas de campo são sempre linhas fechadas. Bom, agora eu gostaria que você percebesse o seguinte. Vou até mudar de cor, ó. Seguindo aquele sentido aqui, ó. Não estava indo para a esquerda aqui? Opa, aqui também está indo para a esquerda. Veja que dessa regiãozinha as linhas de campo estão saindo. Se as linhas de campo estão saindo, significa que aqui é o vermelhinho. O vermelhinho no meu slide, na aula de hoje, é norte. Nossa, olha aqui do outro lado. As linhas de campo estão chegando. Chegando, é um sul. Dersim, surgiu outro ímã? Surgiu. De novo, olha o pedaço 2, ó. As linhas de campo estão saindo dessa região. Se estão saindo dessa região, aqui só pode ser o norte. E do outro lado, elas estão chegando. Se estão chegando, só pode ser um polo sul. Portanto, ao tentar partir o ímã ao meio, surgem dois novos ímãs. Não existe monopolo magnético. Ô, Dersim, e se ao invés de eu tentar partir o ímã na vertical que nem você fez, eu tentar partir o ímã na horizontal? Vamos ver como fica? Ó, cortei o meu ímã. Ótimo. Então, a parte de cima, eu vou chamar de pedaço 1. A parte de baixo, eu vou chamar de pedaço 2. Pronto. Essa daqui é a parte de cima, pedaço 1. Essa aqui é a parte de baixo, pedaço 2. Pronto. Se liga. As linhas de campo são linhas fechadas, sempre. Elas estão partindo daqui, que nem estava antes. Então, isso aqui continua sendo o norte. Do outro lado, elas estão chegando, que nem estava antes. Portanto, isso aqui é um sul. A mesma coisa acontece embaixo, norte e sul. Portanto, definitivamente, não importa o jeito que você parte o ímã, ao partir o ímã ao meio, surgem dois novos ímãs. Ok? Sempre com o norte e sempre com o sul. Não existe monopolo magnético. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse ímã aqui ele é um ímã bastante especial. Ele é um ímã muito encontrado em desenhos animados. Sabe por quê? Na região interna ao ímã, o campo magnético é praticamente constante. Tá? Então, parte do norte e chega no sul. Assim, ó. As linhas de campo partem do norte e chegam no sul. No meio, o campo é praticamente constante, gente. Que nem eu estou desenhando aqui, ó. Beleza. Externamente não, né? Então aqui fica mais zoadinho assim, ó. Ok? Mas continua sempre partindo do norte e chegando no sul. Beleza? Olha o que vai acontecer. Lembra que eu havia dito que polos com o mesmo nome se repelem? Nomes opostos se atraem? Então aqui, eu tenho o norte do ímã grandão. E eu tenho o norte do ímã pequenininho. Sabe o que pode representar esse ímã pequenininho? A agulha de uma bússola é um ímã, tá? Então norte com norte, opa, repele. Olha o contrário, olha na parte de baixo. Norte do ímã grandão com o sul da bússola pequenininho. Norte com sul atrai. Portanto, a tendência é que essa bússola gire. Que coisa interessante, gente. Ó, sempre que você colocar uma bússola numa região que tem campo magnético, o norte dela vai apontar para onde aponta o campo. Olha que interessante. O norte apontando para a direita e na região o campo estava para a direita. Dercy, isso vale sempre? Sempre, sempre. O norte da bússola aponta para o campo magnético resultante na região em que você está. Beleza? Utilizando essas propriedades, o homem, eu estou falando da espécie, né? Usa isso como orientação ao longo de muitos anos. Não sei se você sabe, mas em volta do nosso planeta existe um campo magnético, tá? Devido à movimentação de cargas e lavas vulcânicas lá dentro do nosso planeta, em volta dele
surge um campo magnético. Então o planeta Terra é como se fosse um grande ímã, tá bom? Imagine que você morasse aqui, ó. Imagina que você morasse aqui, tá? Beleza? Se você pegar uma bússola, o norte dela sempre aponta para o norte do planeta. Então eu teria um campo mais ou menos assim, ó, apontando lá para o norte, tá? Dercy, e se eu morasse aqui, ó? Mesma coisa. A bússola, né? Ela aponta o norte dela para o norte do planeta. Assim, ó. Dercy, e se eu morasse aqui? Mesma coisa. A bússola que você está usando aponta o seu norte para o norte do planeta. Dercy, e se eu morasse aqui? Mesma coisa. A bússola aponta o seu norte para o norte do planeta. Olha que louco. Se você seguir... Imagina que você colocasse bússolas em volta aí do nosso planeta todo, gente. Sabe o que você perceberia? Você perceberia assim, ó. As linhas de campo partindo daqui, seguindo o sentido, seria mais ou menos assim, ó. Nossa, Dercy, que doido. Esse aqui seria o campo magnético da Terra. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Então quer dizer que a Terra é um grande ímã? Sim. As linhas de campo estão chegando aqui? Sim. Então isso aqui, ó, é como se fosse o sul magnético da Terra. As linhas de campo não chegam no sul? Tá vendo essa parte aqui, ó? As linhas de campo estão partindo daqui. Se as linhas de campo estão partindo daqui, isso aqui é como se fosse o norte magnético da Terra. Dercy, então é o contrário? É o contrário. O norte geográfico coincide aproximadamente com o sul magnético. O sul geográfico coincide aproximadamente com o norte magnético. Toma cuidado para você não fazer confusão, tá? Dercy, por que você usa a palavra aproximadamente? Sabe por quê, gente? O eixo magnético da Terra, vou até apagar aqui o que eu escrevi, ó. O eixo magnético da Terra e o eixo de rotação da Terra não coexistem, não coincidem, né? Existe uma defasagem de aproximadamente 11 graus entre eles. Por isso que eu gosto de falar a palavra aproximadamente. Então, se você fizer o contorno do campo magnético em volta do nosso planeta, colocando bússolas em volta dele, elas ficariam mais ou menos como está aí, ó. Lembrando que, no meu slide de hoje, vermelhinho é norte, tá? E azulzinho acaba sendo o sul. Esse ângulo aqui de aproximadamente 11 graus, de defasagem entre o eixo de rotação da Terra e o eixo magnético terrestre, existem pesquisas que dizem que esse ângulo está aumentando com o passar do tempo. Isso poderia desregular vários fenômenos magnéticos elétricos que acontecem no nosso planeta. A longo prazo, os cientistas com certeza vão descobrir isso aí. Outra coisa interessante, existem alguns animais, principalmente pássaros, que são sensíveis ao campo magnético terrestre. Eles têm uma espécie de bussolinha aqui na testa deles, tá? E eles se orientam de acordo com esse campo. Por isso que tem aves que conseguem viajar grandes distâncias de modo orientado, ok? E eles têm um rumo, eles têm um norte. Se eles saírem desse rumo, eles ficam sem norte. E quem fica sem norte é desnorteado. É daí que vem a nossa expressão, tá bom? Então, isso é muito importante que você saiba. O norte da bússola, ele aponta para o norte geográfico da Terra, que está aproximadamente junto com o sul magnético da Terra. O sul da bússola aponta para o sul geográfico da Terra, que aponta aproximadamente para o norte magnético. Beleza? Cuidado com isso. Tem muita gente que faz confusão. Dá um print nessa tela e, para finalizar, dá um print aqui nessa tela também. Esse é o resumo da nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima, galera!